Mais uma vez o programa Diário de Oração chegando até você, até a sua família, nessas reflexões que nós temos feito por esses dias do encontro de Jesus com algumas pessoas do seu tempo. E hoje é um encontro também especial. Todos os encontros, claro, são muito especiais, mas hoje Jesus se encontra com um leproso. E é um encontro, eu diria, radiante, porque quando a pessoa está numa dependência de alguma coisa, quando você está na dependência de alguma coisa, você tem uma vontade imensa de que aquele desejo ou aquela situação seja resolvida. O leproso, obviamente, ele queria ser curado de sua lepra, até mesmo porque a lepra era muito complicada no tempo de Jesus. E esse encontro favorece a esse homem não para que ele se liberte da doença apenas, mas para que ele mude o seu comportamento ou a sua visão sobre o próprio Jesus. Então é óbvio que o primeiro encontro, ou melhor, a primeira ideia desse homem é ser curado. Ponto final. Ele sabe que Jesus pode curar. Olha, tem um homem aí, um homem que anda curando as pessoas. Se ele tem a lepra, ele vai até lá. Então é o primeiro desejo. Não é o primeiro encontro de, olha, eu quero conhecer Jesus primeiro, saber quem que é esse homem, o que está acontecendo, qual é o projeto de Deus, nada disso. A primeira ideia desse homem é ser curado fisicamente. E aí é que está a grande diferença do que pode mudar ou promover esse encontro com Jesus. Antes querendo apenas esse desejo de ser curado da lepra, ele diz a Jesus, se queres, que é bem diferente de você exigir de Jesus a cura por alguma coisa ou que tenha atendido alguma solicitação sua. Quando ele coloca essa condição para Jesus, ele estabelece para Jesus, de que olha, eu estou aqui à sua disposição, eu tenho um desejo, eu tenho uma necessidade, mas quem vai decidir o futuro dessa necessidade é o Senhor. Então, se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer isso. Eu acho que é uma das orações mais belas que eu, como padre, deveria fazer e você também deveria procurar fazer. Diante das nossas enfermidades morais, sociais, das nossas fragilidades pessoais, a gente podia apresentar isso a Jesus como critério da nossa oração. Senhor, se queres, o Senhor pode fazer muita coisa por mim para que eu possa também fazer isso para outras pessoas. Eu diria que é a diferença desse gesto do leproso que faz com que a sua oração e com que esse encontro seja muito mais produtivo. E Jesus, claro, não só pode fazer isso como ele faz, mas é a fé que movimenta esse sentimento de Jesus, a fé daquele homem, obviamente. É a fé daquele homem que movimenta o coração de Jesus para que seja feita de fato essa cura. E aí a gente entende assim, que como a lepra naquele tempo era um dos pecados mais graves que a pessoa deveria ter feito, segundo a lei, ou segundo a religião da época, se eu sou leproso, alguém da minha família cometeu um gravíssimo pecado para que eu pudesse assumir aquilo como herança do pecado. E Jesus, com a cura desse homem, tira isso. Ele acaba com esse pensamento, porque se há a cura, é sinal de que o pecado não era tão grave assim. Se há o perdão, é sinal de que a religião não tem o domínio sobre aquela pessoa e não pode determinar que aquele pecado a exclui. E é isso que a gente precisa aprender hoje. Às vezes a religião acaba sendo um grande problema porque algumas visões fundamentalistas atrapalham, porque nós começamos a determinar o que pode e o que não pode ser feito, o que deve e o que não deve ser aceito. E aí a religião acaba sendo um conjunto de normas, que Jesus sempre era contra isso, e esquece da graça de Deus. Quem acaba perdendo, logicamente, sempre seremos nós. E aí, por isso que esse encontro do leproso com Jesus precisa estabelecer para mim e para você esse critério de aproximação com Jesus, independente da fragilidade ou da gravidade do meu pecado. Se o leproso fosse olhar pela lei, ele jamais procuraria Jesus, porque o pecado era tão grave que ele havia cometido ou a família, que ele não tinha direito sequer, principalmente de conviver com as outras pessoas, principalmente com Jesus, que veio trazer aquilo que era para eles o essencial.
que era, logicamente, a libertação, né, física e também espiritual. E aí a gente precisa, por causa disso, olhar um pouco a nossa vida, não é? Por que às vezes nós criamos tanto problema para Jesus nesse sentido? Ao invés de fazer como esse homem, dar a condicional para ele, dizendo, olha, o senhor pode fazer, mas veja o tempo que eu preciso e posso e tenho condições de receber isso. Só que às vezes a gente é mais impositivo do que dando essa condição para Jesus. Dizemos, eu quero e pronto. Aquilo que sai da boca de Jesus acaba antes saindo da nossa. Eu quero, eu preciso ser curado. Eu quero isso, eu preciso disso. Se a gente colocasse a condição, talvez a gente entenderia até um pouco mais essa questão do sentimento de Jesus pelas pessoas, a compaixão, a misericórdia, tudo isso que é essencial para que a nossa espiritualidade seja de fato verdadeira e eu diria até mesmo mais atual. Fique então com a bênção para você e para toda a sua família. Senhor nosso Deus, que enviastes o vosso Filho ao mundo para carregar as nossas enfermidades e levar sobre si as nossas dores, nós vos suplicamos pelos nossos irmãos que estão doentes, para que com a paciência fortalecida e a esperança renovada, supere a doença por vossa bênção e volte a ter saúde por vossa ajuda. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor Jesus, que passou pelo mundo fazendo bem e curando a todos, nos conserve com saúde. Amém. Sobre todos nós descerá sempre a bênção de Deus, Ele que nos ama e que nos protege sempre. Amém. A todos os nossos irmãos enfermos, a todas as famílias que têm os seus irmãos que estão enfermos, recebam a bênção não só os nossos irmãos doentes, mas todos aqueles que de uma maneira ou de outra cuidam desses doentes e que também cuidam, segundo a nossa espiritualidade, do próprio Cristo. Por isso é muito importante que nesta bênção coloque no seu coração todos os seus irmãos e irmãs que neste momento ou nesse dia estão passando por momentos de doença, de enfermidades, para que eles sejam restabelecidos cada vez mais e possam receber a graça plena do nosso Deus. Tudo isso nós vos apresentamos, Senhor nosso Deus, por Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. A bênção de Deus Todo-Poderoso, do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.